Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Raquel Sá, eu sou a bolsista da Aura 2026 da Turma 20 e hoje estou aqui com a Lara Sorage para falar um pouquinho sobre a experiência dela na aplicação dela para os Estados Unidos, como é que está sendo agora que ela está na universidade. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lara, eu tenho 23 anos, eu sou de Patrocínio, Minas Gerais, e eu tô indo pro meu último ano agora, cursando Psicologia na Cal State University, St. Marcos. Sim, Lara, eu acho que uma das principais perguntas seria o que te motivou a realmente querer aplicar para os Estados Unidos, né? Porque a gente tem vários destinos na Aura, então, o que foi que te chamou a atenção? Sim, então, eu tinha interesse no ensino médio, eu achava muito legal quando eu ouvia colegas fazendo intercâmbio, e assim, aquele sonho de ir para os Estados Unidos, eu nunca tinha ido, mas na minha época, quando eu estava querendo talvez aplicar, começou a pandemia, e eu fiz o meu último ano, meu terceiro ano, durante a pandemia, e aí acabou que eu fui adiando isso, mas eu ainda tinha um certo interesse, e tinha uma amiga minha do Brasil também, da minha cidade, que ela foi cursar em uma community college na Legal. Flórida. E aí ela estava me contando sobre o processo, que ela tinha procurado em várias universidades, assim, e ela foi principalmente por esporte, porque ela fazia vôlei. E ela tinha recebido algumas bolsas, mas ela acabou indo para o sistema da Community College, que eu posso contar um pouquinho mais também. Sim. E ela acabou gostando bastante, que é um sistema que é um pouco mais com custo-benefício, assim, porque a gente ouve que as universidades nos Estados Unidos pode ser bem caro. E aí eu comecei a explorar também e fui seguindo em frente, fui vendo as opções que tinham. E aí, coincidentemente, eu também achei a Aura pelo Instagram, assim, e aí comecei a conversar com a Fernanda, e nós somos conterrâneas, somos da mesma cidade, então eu já senti uma conexão, assim, com a Aura. E aí, isso, eu entrei na turma 3, e comecei a minha jornada com a Aura, e as meninas me ajudaram muito a conhecer mais sobre o sistema de educação dos Estados Unidos, como que funcionava, como que é para application, redação, os documentos. E aí eu acabei mandando, meu foco principal era os Estados Unidos, então eu apliquei para várias universidades, assim, no país todo. E aí eu acabei entrando em algumas universidades, entrei na Stetson University, na Flórida, Legal. entrei na Michigan State, University of La Verne, aqui na Califórnia também, mas não tinha recebido muitas bolsas, e eu acabei encontrando uma community college aqui na Califórnia também, e a partir daí estou aqui Foi. hoje, transferindo para a universidade local aqui também. Poxa, que legal. Assim, você acha que o processo de application para você, como é que você se sentiu durante o application? Porque é um momento que a gente fica ao mesmo tempo muito estressado, muito nervoso, muito confuso. Então, se você tivesse assim uma dica para todo mundo que está aplicando agora, qual seria essa dica? Boa pergunta. Eu acho que com certeza é um momento assim que traz muito medo, querendo ou não, porque é algo que a gente está desafiando a gente mesmo a querer fazer algo que não é a rota tradicional, assim, né? Sim. De fazer universidade no Brasil e querer explorar algo além disso. E com certeza eu estava muito nervosa, muito estressada, e realmente assim, algo que no começo você se sente assim, segue um tiroteio, sem saber o que fazer, Uhum. tentar se educar, se informar, ver todos os trajetos que você quiser, e com certeza manter uma mente aberta. Então, não se limitar tanto para uma área específica, ou às vezes também nem um curso específico, caso você tenha interesses variados. Eu acho que quanto mais você explorar, assim, as opções que você pode ter, porque são várias opções, assim, Sim. quando você está aplicando, melhor pode ser, porque às vezes você pode descobrir algo que você nem sabia da existência, mas que acaba sendo algo que se torna muito interessante e valioso para você. Então, acho que isso, com certeza, é bem importante. Não, sim, totalmente. E assim, é um momento de muitas incertezas, né? Então, ter a Aura junto no processo é algo que, pelo menos para mim, tem me ajudado muito. Acredito que para você também. Então, é Sim. muito legal. E além disso, assim, como você começou no Community College, que foi uma experiência um pouco mais diferente, e acho que uma experiência que muitos brasileiros não conhecem. Queria te Uhum. perguntar o que você acha que foi as principais vantagens, as desvantagens. Você indicaria para alguém começar por esse caminho? Quando eu estava aplicando, eu fui uma dessas pessoas que nem sabia da existência de Community Sim. College, fui descobrindo ao longo do tempo.
Mas eu acho que é um processo muito válido também. Às vezes pode ter um estereótipos, assim, que como não é uma universidade renomada, como não é algo muito conhecido, pode ser algo que não é tão valorizado. Mas, com certeza, só de você já estar fazendo um curso no exterior já é algo que é muito valioso, tanto para o seu desenvolvimento pessoal, mas profissional também. E é um processo que é um pouco diferente, pela questão que você começa na Community College, são só 2 anos, e aí depois disso você transfere para uma universidade para terminar o seu bacharelado. Mas eu acho que tem muitas vantagens, sim. Com certeza o custo pode ser algo que é muito interessante, se isso é uma prioridade para o aluno. Como são faculdades mais locais, as comunidades são menores, mas também parece ser muito mais conectado, assim. Você acaba conhecendo mais gente e as salas de aula são menores também, então acaba que você tem mais interação com os professores, você tem uma mentoria assim, mais individualizada. Então, acho que é bem interessante para você conseguir se conectar com a comunidade mesmo. Já está no nome, né? Community College. Então, com certeza eu recomendo, assim, para quem estiver aplicando, para também considerar isso. E que, às vezes, quando você aplica para community colleges locais, perto de uma universidade maior, muitas parcerias. Então, o que foi que aconteceu comigo? Quando eu fiz a Community College e depois estava transferindo, eu acabei recebendo um processo de aplicação mais fácil e também recebi uma bolsa parcial por conta da parceria entre a Community College e a universidade. Então, isso também pode acontecer. Eles falam que é até um processo mais fácil de entrar em universidades mais competitivas. E que no final, quando você receber o seu bacharelado, no diploma vai estar o nome da universidade, de qualquer forma. Então, não, com certeza. É um local de amadurecimento, né? De conhecer coisas novas. E eu acho que, assim, de acordo com o que você disse, por ser um ambiente um pouquinho menor, por ser um ambiente um pouquinho mais comunitário, né? De pessoas de uma comunidade mesmo, eu acho que você se sente um pouco mais acolhida também. Então, eu queria te perguntar um pouquinho de como é que foi essa transição, né? Porque, querendo ou não, é uma cultura muito diferente da nossa. É um mundo totalmente novo e a gente acaba indo sozinha, né? Pra lá, então te perguntar um pouquinho como é que foi, se você teve algum choque cultural, ou se você tem alguma dica para quem está realmente indo para outro país e coisas do tipo. Esse foi um dos maiores fatores assim que eu levei em consideração quando eu estava aplicando, que eu sabia que eu queria ir para algum lugar que eu ia me sentir acolhida, porque querendo ou não, você está indo, você e suas malas para um outro país. E nos Estados Unidos, às vezes, também tem um estereótipo que as pessoas são mais frias, mais rudes, mas eu também acho que depende de região para região. Como eu vim para a Califórnia, eu também tive um pouco de sorte nesse quesito, porque aqui os aspectos culturais são muito diversos, assim, tem várias comunidades de outros países, várias comunidades latinas, muitos brasileiros também, surpreendentemente. Então, fui recebida muito bem, assim. E quando eu estava aplicando e mandando e-mails para universidades, a Community College que eu vim aqui, que é a Miracosta College, o escritório internacional deles, eles foram muito queridos, eles estavam respondendo os meus e-mails, assim, mostrando mesmo que eles queriam me ajudar. E isso foi algo que eu achei muito bom, assim, porque eu realmente percebi que eles valorizam o aluno como uma pessoa mesmo. E que acabou me ajudando muito aqui na comunidade. E eu acabei trabalhando também com o escritório internacional quando eu estava estudando lá, e participei de clubes e tudo mais. Então, a partir dali, eu consegui fazer mais conexões também. Não, isso é muito bom, assim, eu sinto que é um dos maiores, assim, medos, além da parte de passar, é realmente ir para algo novo, né, porque a maioria das pessoas que aplicam, assim, são bem novinhas, então tá mudando de país, tá mudando de tudo, é uma experiência realmente bem diferente. Eu, por exemplo, também estou aplicando, então tenho isso na minha mente. É muito legal que você tenha sido bem acolhida, que você tenha tido realmente essa família, né, com você. Eu queria também te perguntar um pouquinho mais sobre a questão de a transferência, porque do Community College, né, você tem a transferência depois. Então, como é que foi esse processo de transferência? Se é muito complicado, se é tranquilo? Foi tranquilo em questão de que o escritório internacional da minha Community College, eles vão ajudando, vão explicando como que funciona. E é como se fosse um application, assim, quando você está aplicando pela primeira vez, mas é um pouco mais rápido na questão de que você não precisa mandar tantos documentos, você manda mais o seu transcript da Community College que você estava.
e a aplicação para a própria universidade também, mas que é um processo mais rápido, assim. Também pode ter sido nesse quesito pela questão de que eu transferi para uma universidade local, então ele já tem uma conexão, assim, mas a mesma questão de quando você está pesquisando nas universidades e você acha a página do application para entrar no primeiro ano, muitas universidades também têm para transfer, e aí eles vão te falando tudo o que eles precisam, as datas e tudo mais. Você se forma em maio, e depois você começa já em agosto, setembro. Você pode fazer isso. No meu caso, eu tirei um ano entre a Community College e a universidade, porque eu estava trabalhando por um ano, pelo OPT, que é algo que você consegue fazer depois que você se forma. Mas foi bem tranquilo, assim. Então, com certeza, eu recebi a ajuda da minha faculdade. E, ao mesmo tempo, a Aura também, como eu já tinha tido essa experiência com application e tudo mais, já tinha tido essa mentoria, com certeza isso me ajudou, não só da primeira vez, mas mais pra frente também. Eu falo que apoio é tudo, né, gente? Então, quando a gente tem esse apoio, é muito mais confortável pra gente fazer esse processo. E, assim, você me falou também que você acabou trabalhando, você também trabalhou como mentora da Aura. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse processo de trabalhar fora, também trabalhar, né, passar de aluna para mentora. Então, como é que foi isso para você? Então, eu fui, como eu disse, eu fui aluna da turma 3 da Aura, e isso foi em 2021, quando eu estava tendo meu gap year entre o ensino médio e realmente começar a faculdade. E depois, quando eu estava terminando a minha mentoria, a Fernanda me convidou para ser mentora, e foi uma honra, assim, como eu estava ali naquele processo de esperando para transferir, e também eu tinha sentido essa conexão com a Aura, foi muito legal de ter tido essa experiência. Eu lembro que eu ajudava na maior parte, eu era mentora geral, mas também ajudava na parte de essays, de redações, e foi muito legal, assim, conseguir trazer essa ajuda de volta, assim, a ajuda que eu recebi para outras mentoradas que estavam aplicando depois de mim, e foi muito legal de ter participado. E depois disso, quando eu comecei a faculdade, eu acabei ficando mais ocupada com isso, focada com isso, né, com adaptação e tudo mais. E eu acabei conseguindo trabalhar na faculdade, porque com visto de estudante a gente só pode trabalhar no campus, né? E tive alguns trabalhos durante a minha experiência, assim, eu trabalhei no escritório internacional, ajudando alunos internacionais também com o processo de aplicação. Trabalhei com o escritório de saúde da faculdade, porque era uma área mais relacionada com a psicologia também, e a gente trabalhava com alunos, assim, meio que promovendo os recursos que a faculdade tem. E também tive outros trabalhos, assim, na faculdade mesmo, em departamentos que foram bem interessantes, que me ajudaram, assim, tanto financeiramente, mas também de conseguir ter mais conexões dentro da faculdade mesmo, porque eu sabia que eu queria tirar o máximo da experiência e não só dentro da sala de aula. Então, isso foi bem legal, assim, para eu conseguir estar mais envolvida na faculdade e na universidade também. Sim, não, é totalmente gratificante e muito legal, porque é uma opção, né, também para as pessoas que precisam realmente dessa ajuda financeira, trabalhar na faculdade, trabalhar, enfim, em ambientes assim. Então, é muito interessante que você teve a oportunidade de fazer isso. E assim, puxando pro lado, você tá na Califórnia, todo mundo vê filmes e séries falando, nossa, é praia, é festa. Então, queria te perguntar um pouquinho sobre como é que essa experiência está sendo na Califórnia, como é que foi essa experiência para você, essa rotina, e assim, o que a Califórnia tem de especial comparado aos outros lugares dos Estados Unidos? Sim, não, eu falo que eu sou muito sortuda de estar aqui. Com certeza, eu acho que qualquer lugar que você vai, assim, a experiência é o que você faz dela. Como eu moro em San Diego, eu tô perto da praia, mas ao mesmo tempo tem deserto, tem montanhas, tem trilhas, tem natureza. Então é muito legal que eu comecei a conhecer coisas que não tinha tanto acesso, porque eu morava no interior de Minas, depois no interior de São Paulo, então com certeza é um ambiente diferente. E eu acho que a minha rotina, com certeza no começo, assim, eu explorava muito mais, assim, e eu acho que a Califórnia é muito, muito bom na questão de que eu já tinha falado, que eles são muito receptivos e tem muita cultura para ser explorada, não só a cultura americana, mas também de outras comunidades latinas, de outras comunidades de outros países.
eu acabei fazendo muitas amizades com outros alunos internacionais de outros países. Eu acho que aqui, por mais que a gente tenha a ideia de Estados Unidos, aqui, você indo de estado para estado, dá para você ver muitas diferenças, assim, conhecer coisas novas que você nem imaginava. Então, com certeza tem muita cultura para ser conhecida, e isso é algo que foi muito interessante para mim, que eu gosto muito de ter aqui. Acho que a rede de apoio, né, foi muito importante. Eu acabei fazendo simulações também, então eu consegui amigos de várias culturas diferentes, e eu acho que isso, assim, é uma das melhores coisas que a gente pode conseguir. Eu queria te perguntar também um pouquinho, se você tivesse que voltar no tempo, teria algo que você mudaria na sua trajetória, ou você acha que a trajetória que você tá é o que te faz ser quem você é hoje em dia? Bom, com certeza eu acho que tudo que é para acontecer, acontece. Então, com certeza eu não mudaria a minha trajetória e eu sou muito grata por estar aqui hoje, tudo que eu conquistei. Eu acho que talvez uma coisa que eu faria diferente é levar as coisas um pouco mais com calma, que eu sei que é difícil, porque é um momento mais estressante, assim, que você quer conseguir resolver tudo e conseguir aplicar a tempo. Mas eu acho que se eu tivesse levado as coisas mais com calma, não procrastinar tanto, eu acho que também eu poderia ter encontrado mais oportunidades que também teriam sido positivas para mim. Então, acho que é muito importante você se dar tempo de conseguir fazer tudo e também não ser tão estressante assim. Mas eu acho que tudo que eu fiz desde a Aura realmente me ajudou a estar aqui e eu sou muito grata por tudo que eu fiz. E eu acho que uma dica que eu daria, com certeza, é seguir com a mentoria, assim, as meninas têm feito isso há muito tempo, então, e com certeza elas conhecem vários caminhos diferentes. Então, realmente confiar no processo, assim, e confiar em si mesmo também. Ter uma confiança em que você conseguisse mostrar tudo que você tem e saber que você merece o que você deseja conquistar. Eu diria confiar no processo, em geral. Sim. Não, é muito importante isso que você disse. Eu acho que principalmente é um momento de muita insegurança também para muita gente. Porque você está se expondo ali para a universidade e, assim, eles vão te julgar, então, não é um momento de vulnerabilidade. Eu, pelo menos, tenho muito esse problema que eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Então, levar com calma a mentoria, levar com calma a aplicação em si, que tem muitas datas, tem muitas coisas, a nossa cabeça fica girando em círculos, mas a Aura realmente é uma ajuda em tanto e um apoio em tanto, que realmente é uma família, né? Desde o dia 1 eu tô falando que é como se fosse uma família. Então, é muito legal essa dica que você deu. E eu também queria te perguntar, para dar uma finalizada, qual seria uma mensagem que você deixaria para os estudantes brasileiros que querem estudar fora, mas têm medo às vezes, ou que não sabem o caminho correto, mas sonham em ter essa mudança? Olha, boa pergunta, é uma baita responsabilidade em deixar uma mensagem. Eu acho que uma coisa que é muito importante da gente se relembrar é que a gente está construindo o próprio caminho e tudo bem sonhar alto, assim, realmente é algo que você está se desafiando e você está tendo muita coragem de aplicar para fora. Isso em si, assim, só de já ter esse pensamento, já ter essa iniciativa, é algo muito valioso. Uma coisa que eu tentava me relembrar também é que, sim, eu tô com medo, mas vai com medo mesmo, porque isso realmente é algo que é valioso também, porque mostra que você se importa, é algo que você quer muito e que vai valer a pena no final. Eu queria te agradecer por estar tendo essa conversa, por estar dando essas dicas. Eu acho que é algo que significa tanto muito para mim, tanto para todos que estão assistindo, que estão passando por esse processo. E realmente ter uma mão amiga, uma voz apoiadora é algo muito bom. Então, eu queria te agradecer por estar com esse tempinho com a gente e por ter tido a disponibilidade de estar conosco hoje. Foi muito bom ouvir sobre essa história, simplesmente inspiradora, e eu acho muito legal também que daqui a pouco vai ser eu cursando psicologia, então, Irmãs de Psicologia. Mas é isso. Obrigada a você pela oportunidade. Boa sorte para todo mundo que está aplicando. E vai, Aura. É isso, vai, Aura.